lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula aqui com vocês de aprendizagem, projeto de aprendizagem interdisciplinar 1. Vamos lá, meu querido diretor, vamos focar no agronegócio do nível local, regional e nacional. Vamos lá, Clarinha, linda, maravilhosa. Vamos lá para nossa aula, minha querida. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Iniciamos ontem esse assunto e vamos finalizar hoje este assunto sobre o agronegócio. E ontem nós tivemos uma participação maravilhosa, certo? De um professor, certo? Que defendeu a sua tese de mestrado, certo? A sua dissertação sobre o agronegócio, a força da economia brasileira. E nós estávamos falando, certo? Desses fatores, meus queridos. Nós estávamos falando desses fatores de suma importância do agronegócio. Então, o que o agronegócio, gente? Ontem eu comecei a falar sobre as atividades econômicas. O agronegócio ele abrange tanto o primeiro setor, como o segundo setor da economia, como o terceiro setor. Nós estávamos falando do mal, né? Do primeiro, falando das questões do mal, certo? Que pode acontecer dentro do organismo das pessoas. E eu pedi até para vocês pesquisarem um assunto. Quem lembra? Quem lembra? Vamos lá, quem estava na aula de ontem vai lembrar o que eu falei para vocês pesquisarem. Certo? Pesquisarem, bacana aí para a gente pesquisar sobre este assunto. Certo? Que foi a solução para a questão do agronegócio. Porque sabemos, gente, que o agronegócio ele abrange um pouco de tudo. Seus derivados, flores, fibras, borracha, couro, perfumes. Ou seja, gente, tudo. Vocês estão conseguindo compreender? Então, meus queridos alunos, nós estamos mostrando aí para vocês essas questões do agronegócio. A saúde humana e animal, assim como o bem-estar geral, defende o agronegócio em qualquer país do mundo. E ontem nós tivemos essa discussão aqui. Iniciamos, né? Questão de saúde, questão do bem-estar, será que traz tal? Isso tem que haver pesquisas, bastante pesquisas sobre esse determinado assunto. Então, quais são as dificuldades? Algumas coisas sobre o agroflorestal. Marcos, sei não, cara, eu vou te dar nota 1000 aí. Nota 1000, cara, porque hoje tu tá demais. Hoje tá participando de tudo, acertou. Então, meus queridos alunos, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. O aumento do custo da produção, motivado pelo crescimento da demanda dos insumos, pelos preços altos do petróleo, aço e guerra. Pesquisa científica aí, alguma coisa sobre agroflorestal. Muito bem. Gostei. Mas, gente, uma solução. O aumento de custo de produção, motivos pelo crescimento de demanda e a guerra também faz com que o agronegócio se torne mais caro. A guerra. Por causa desse nomezinho aqui, insumos. Vocês estão vendo aí a guerra que está acontecendo no mundo entre a Ucrânia e a Rússia. Está afetando o aumento do preço das coisas. Vocês sabem por quê?
Alguém sabe me dizer por que que a guerra está afetando o preço das coisas? Me respondam. Alguém? Sabe? Alguém? Vamos lá participar, meus amados. Manda um salve aí pra Nath. Nath, o Tio 9 Tio pediu pra me perguntar pra você. Me diga aí por que que as coisas estão ficando caras, principalmente quando envolve o agronegócio. Hein, meus amados? Então vamos lá, meus queridos alunos. Professor, me disseram. O Covid, eu acho, o choque do petróleo, a exportação das coisas. Princesinha, é o seguinte. Eu vou falar para você aqui. O que encarece muito os insumos é porque a gente depende muito do que você acabou de falar, certo? Da a gente importar produtos. Até ao contrário, assim, a gente pode colocar, precisa fazer a importação de produtos, principalmente de insumos de fora. Por exemplo, princesinha, os agrotóxicos, os produtos químicos, entendeu? Os chips, os que tiver, tudo nós importamos de fora. A gente não tem uma capacidade de produção tecnológica de alguns produtos. Então, alguns países são fornecedores desses produtos, certo? O Covid, sim, atrapalhou bastante. A questão do petróleo, a questão da guerra atrapalhou, porque atrapalha também a questão do petróleo. E as importações, então a gente não tem. E outra coisa que você colocou, as exportações, certo? As exportações. O país deixa de exportar seus produtos, a agricultura, tudo. Por quê? Porque lá ninguém está comprando. Aí não está comprando, o que que acontece? Eu não tenho como melhorar o meu financeiro. Então acontece a diminuição de preços internos e às vezes externos, seja pela oferta ampliada ou seja pela valorização frente ao dólar. Entendeu? Aí acaba acontecendo a quebra das safras. Em 1929, não sei se vocês lembram, acho que nós já tínhamos nascido nessa época, princesinha. 1929, aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aconteceu. E um dos maiores compradores de café do Brasil, que aconteceu no tempo da República Café com Leite, os maiores que nós tivemos na época, ele comprava muito café. E com a crise deixou de comprar café, ou seja, a gente deixou de exportar. A gente deixou de exportar para vários países por causa dessa crise, certo? Mundial, que era chamada a Grande Depressão.
Aí, o que que aconteceu com o nosso agronegócio, né? Com a questão do café. Um dos maiores exportadores de café do mundo foi o Brasil, certo? Que aconteceu entre Minas Gerais e São Paulo, que era a República Café com Leite. Por isso que é chamada República Café com Leite. Minas Gerais e São Paulo foi um dos maiores exportadores desses dois tipos de produtos. E o que que aconteceu, meus queridos? A gente deixou de comprar e o que que a gente fez? Quebrou várias safras. Certo? A gente teve que queimar várias safras para poder equilibrar o preço. Então houve a desvalorização, certo? A questão da desvalorização do real frente ao dólar. Houve várias questões. Nós temos as questões climáticas. Agora mesmo passou na televisão que o Piauí, nós estamos sofrendo com essa questão da seca novamente. Muitos estados, desculpa, muitos municípios aí com a situação grave, questão da seca, sucateamento de infraestrutura de transporte, principalmente estrada, gente, a questão de logísticas atrapalhada demais, porque nós temos o principal modal que nós temos no Brasil, gente. Qual o principal modal que nós temos no Brasil de transporte, gente? É o rodoviário. É o rodoviário, certo? O rodoviário é o principal modal. Se a gente investisse em ferrovias, essa infraestrutura de transporte melhoraria a questão do setor e o Brasil ganharia muito mais dinheiro. E o Brasil ganhando dinheiro, com certeza havia mais infraestrutura, haveria mais... os preços barateava bastante, certo? Vocês nem imaginam quanto ia baratear, certo? Vocês não têm nem ideia disso. Então, meus queridos alunos, nós temos... Então, meus queridos, a logística, tá? A logística, ela ia melhorar muito. E sabe o que que aconteceria, Marcos? Hein, princesinha? Os preços iriam baratear. Você imagina, princesinha, ver uma carreta de manga. Adoro comer manga com farinha de puba. Vem uma carreta de manga, princesinha. Para que eu e a professora Flávia comamos essa manga com sal. Lá para nossa cidade. O que é que acontece, Marcos? De repente, o pneu fura. Ou quebrou a suspensão devido a algumas estradas ruins. Vamos imaginar assim, hipoteticamente. Aí o que é que acontece? Aquele carreta que era para entregar as mangas no dia 11/8, ele só vai poder entregar no dia 15/8. Só que estragou algumas mangas, 20%. 20% das mangas estragaram. Aí você acha que o dono da manga vai ficar no preju? Vai repassar esse preço para quem? O consumidor final. Deu para entender? É passada para o consumidor final. Então, meus queridos alunos, acontece desta maneira. Eles não ficam no prejuízo. Não ficam. Estão conseguindo compreender, entender? Então, meus queridos alunos, é importante essas questões. Essas questões são de suma importância para o nosso entendimento. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Dúvidas em relação a isso? Ou não? Sim, a corda arrebenta sempre para o lado menos favorecido. Verdade, minha querida e maravilhosa professora Lidiane Lima. Verdade. Sempre, sempre, sempre. É um negócio sério, viu? Esse negócio de produtos, quando acontece esse tipo de
né, dificuldade. As principais dificuldades que eu estou mostrando aqui do setor são essas. Professor, as questões macro recorrentes, por exemplo, juros altos. Gente, a nossa taxa de juros hoje está em 13,75% Selic. Taxa Selic. Que taxa é essa? Meus queridos, essa taxa Selic está em 13,75. O juros está alto, a taxa básica de juros está alta. Significando o quê, gente? Se a nossa taxa de juros está alta, fica difícil vender. O câmbio desfavorável, ou seja, o câmbio também é alto, taxa de câmbio, porque existe taxa de câmbio, certo? A taxa de câmbio. Quando a gente vai fazer tanto a importação é trazer produtos de fora para dentro, e a exportação é levar o produto de dentro para fora, certo? Para fora. Aí vocês estão vendo aqui uma barreirazinha que eu fiz. Isso aqui é a taxa de câmbio. Antes de eu fazer importação e exportação, eu tenho a taxa de câmbio, que é transformar o real, que eu vou vender, em dólar. Eu tenho que vender em dólar. Só que eu digo assim, olha, a carrada custa R$500. R$500. Eu transformando isso em dólar, fica quanto? Entendeu? Transformando isso em dólar. Aí, fora isso, tem uma taxa de câmbio. Então fica, às vezes, muito caro. Entendeu, Marcos? Fica muito caro, às vezes, exportar. Também importar, quando o dólar está alto. Entendeu? Então, taxa de câmbio em dólar, hoje, em câmbio em tempo real, gente, ele está custando R$5,15. Então, qual o valor da taxa de câmbio hoje, professor? $1, presta atenção, $1 corresponde a R$5,09. Estão conseguindo compreender? R$5,09. $1. A taxa de câmbio, estou mostrando aqui para vocês em relação à taxa de câmbio. Então, se tu for vender um produto e quando o dólar está em alta, é bom. Quando o dólar está em alta, é bom. Só que tem um problema. Os juros daqui tá alto. O tanto que tu ganha, não adianta, não dá para cobrir custos. Por quê? Não dá, porque os custos estão altos. Quando o juro está alto, gente, não tem como investir, fazer investimento, fazer empréstimo. Não tem. A tributação brasileira é muito elevada. Tributação. Aí eu pergunto para vocês, o que é essa tributação? O que são tributos? Alguém sabe me responder? Vou fazer uma pergunta para vocês, Marcos Silva. Todos vocês. Caio, tu paga tributos? Marcos, tu paga tributos? Clarinha, tu paga tributos? Princesinha, tu paga tributos? Quem paga tributos aí? Essa pergunta. Quem paga tributos? Me respondam. Quem paga tributos? Vocês pagam tributos? Me respondam. Meus queridos alunos de Alto Longar. Não, a Clarinha disse que não paga tributos. Beleza. Bom saber. Eu vou já instigar vocês. Marco Silva disse que não paga tributos. Vamos ver. Então, nós temos a participação já de 2 alunos. Cadê, meus queridos? Os outros alunos? Oi? Vamos? Clarinha disse que não paga. Marcos também disse que não paga. Eu quero saber de vocês. Meus bebês, meus queridos e amados e maravilhosos alunos. Pagamos tributos? Vamos lá. O que você acha, princesa?
Você paga tributo, princesinha? Vamos lá. Emerson diz, lá de Paz Landim, diz que pagamos. Opa, temos agora 2 que dizemos que pagamos e tem um que diz que paga, tem 2 que não diz que paga, gente. Pessoal aí de Paz Landim, Marcos, Clarinha, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender, não se preocupe com isso. Gente, pagamos tributos. Princesinha, pagamos. Pagamos. Indiretamente e diretamente. Um exemplo, princesinha. Exemplo, Clara, Marcos. Um exemplo. Eu não trabalho. Vamos imaginar assim, ó, eu não trabalho, eu sou estudante. Mas eu saio da escola e vou lá na mercearia do seu Zé. Seu Zé, só tem biscoito de chocolate Richester? Marcos faz assim. Ele pergunta. Aí o professor, ó, o do seu Zé da mercearia diz: tem. Aí o Marcos, quanto é? 4 conto. Aí o Marcos, eita, seu Zé. Tudo isso, pois é, meu filho. Nós tivemos aumento. Porque o biscoito é 4 conto. R$4. Mas dentro desses R$4 existem um tributo, que é chamado de impostos. É uma espécie de tributos. Porque tributo, segundo Ricardo Alexandre, do livro Direito Tributário Descomplicado para Concurso, ele fala que tributo é toda prestação pecuniária obrigatória, que pode ser dividido em 5 espécies. 5. Tributo é toda, ó, botaram aí, a Elisete Tereza, professora maravilhosa, toda prestação, quando ela colocou assim, em moeda, e eu falei em pecúnia, é a mesma coisa. Cujo valor nela possa exprimir. Então, nós temos impostos, taxas, só vou falar de 3, tá? São 5 espécies. Impostos, taxas e contribuições. Não é agora que nós vamos aprender isso, tá? Lá na frente. O que eu quero que vocês prestem atenção é isso aqui, ó. Existe o ICMS. Imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. Então, Marcos, indiretamente tu compras e tá pagando. Porque o biscoito era para ser R$2,50. Mas devido aos tributos em cima dele, ele passou para ser R$4. Então, ao comprar um biscoito, tu tá pagando. Deu para entender? Tá pagando. Aí, mamãe e papai estão em casa, pagam uma conta de energia. Paga impostos. Ou seja, tributos. Tu vai comprar uma roupa. Tu paga impostos. Ou seja, tributos. Deu para entender? Tu vai no Detran, tirar tua carta, paga várias taxas. Entendeu? Então, Marcos, pagamos. Tire da cabeça da história que a gente não paga tributos. Tudo que tu faz, tu paga, cara. Tudo. Anote aí o que a professora Elisete Tereza colocou aí. Que ela disse assim: tributo é toda prestação em moeda cujo valor nela pode exprimir. Então, meus amados alunos, a tributação, ela encarece os nossos produtos, principalmente para o agronegócio. Ela encarece. Então, coloquei aí para vocês as principais dificuldades que o nosso setor de agro enfrenta. Então, tanto quanto os outros. Mas nós temos uma crescente demanda por nossos produtos.
Porque nós temos muita terra. Nós somos uma terra fértil, professora Elisete. Nós somos uma terra que tem muitos produtos com bom preço, bom sabor. Manga, meu Deus, a manga de Campo Maior, de Altos, é boa demais. Amo. Aquelas mangas bem suculentas. Principalmente na agricultura familiar, quando a galera planta uma melancia maravilhosa. Exatamente. O ICMS, o contribuinte, nós somos o contribuinte, somos nós que pagamos porque somos o consumidor final, perfeito. Exatamente. Então, ó, nós temos o preço, sabor, aparência, tem muito peso, pois também avança na exigência de informações de origem, influência sobre o meio ambiente, a saúde humana, animal, a gente tem várias certificações internacionais. Então, tudo isso daí, gente, influencia. Então, o que é que nós podemos observar? As tendências do setor hoje em dia, que ela tem observado que o crescimento populacional tem ocasionado um investimento maior no agronegócio, principalmente em produtos químicos, que nós, como nós sabemos e discutimos ontem, certo? Mudança no perfil populacional, as pessoas estão procurando muito comer mais verduras, comer mais legumes, comer mais esses tipos de produtos. E também, devido à expectativa de vida, ela está cada dia crescendo. Então, tem sido buscado mais alternativas. Mas o meu querido, acho que foi de Sussuapara, colocou o agroflorestal, que é uma solução, né, que pode melhorar a nossa qualidade de vida, principalmente a questão de consumo de produtos mais saudáveis, certo? Nós temos muita diferença nas faixas de renda e de consumo, certo? Muita diferença. Nem imagino quanto essas diferenças. Então, os avanços tecnológicos, gente, plantas estão mais resistentes a secas, estão mais resistentes a geadas, porque elas foram modificadas geneticamente. As pragas, as doenças serão mais produzidos, mais alimentos mais ricos e até com poder medicinal. Então, existem vários estudos, certo? Com essas questões, de procurar melhorar a questão da tecnologia em cima do agronegócio. Em cima do agronegócio. Entendeu, meus alunos? Deu para entender? Então, seria interessante. Seria interessante. Então, observem isso. Vamos raciocinar essas questões. Vamos discutir sobre essas questões. Certo? Vamos discutir, porque eu lhe garanto. Eu lhe garanto. A gente tem que estudar novas alternativas, porque a população está aí, com mais longe, com mais tempo de vida. Deu para entender? Então vamos lá. Sem opiniões, sem discussões no momento, vamos passar para frente. Então, gente, a produção agrícola aumentou, principalmente a questão da pecuária. Fabricantes de defensivos agrícolas como fertilizantes e herbicidas investiram bastante, pesado nessas questões de fertilizantes. Desenvolvedores de sementes para plantio, fabricantes de máquinas e equipamentos rurais. A gente tem aumentado muito a procura. Alguém já andou ali no sul do Piauí, ou tem alguém aqui do sul do Piauí que já viu essas questões do campo, Clarinha, nessas regiões aqui no sul do Piauí? O lugar que eu tive o privilégio só foi em Bom Jesus. Eu não conheço as outras partes aí do sul do Piauí.
Mas, professora Elisete, Tereza, quiser contribuir sobre sua visão sobre o agronegócio aqui no estado do Piauí, o que você acha desses uso desses fertilizantes, herbicidas, certo? Quando há o uso deles, se você é contra ou a favor, se você tem outra alternativa, se você é a favor da alternativa da agricultura familiar, deveria investir muito nisso, nessas questões, como o outro professor, eu não sei se ele está aqui hoje, que ele fez uma contribuição muito pertinente ontem, né? Ele puder aí colocar mais a sua visão, mais sobre o seu, mais sua visão sobre o seu estudo, certo? Eu agradeceria, certo? Fiquem à vontade de fazer essa contribuição. Então, gente, nós estamos aí estudando, evoluindo para que a população do mundo não fique sem comida, certo? A população não fique sem comida, tá? Então, a importância do agronegócio é muito grande, gente. Em relação, principalmente, matar a fome, né, gente? Matar a fome do povo, da população, do mundo. Deu para entender? Então, o agronegócio é importante, tem uma grande complexidade, certo? Para a população. E principalmente, o último estatística que eu dei uma olhada, de acordo com o Senar, certo? De acordo com o Senar, foi a pesquisa que eu fiz. De acordo com o Senar, Serviço Nacional de Agronegócio, não é isto? Se eu me engano. O PIB brasileiro, o PIB cresceu bastante, certo? O PIB brasileiro, o PIB. Então veja aí, meus queridos, ó. Ajuda bastante na questão do PIB brasileiro, de acordo com o Senar, ok? Então o Brasil tem sido a roda motriz da economia, principalmente do agronegócio, segundo o Senar. Então os benefícios que ele traz, meus queridos, é a garantia de alimentos abundantes, diversificado, certo? De qualidade com preços acessíveis para os consumidores nacionais e internacionais, tá? Nacionais e para os consumidores internacionais, certo? Então, ele é importante. Mas existe, gente, estudos aí que apontam que o agro, certo? Alguns pesquisadores apontam que o setor não só não mata a fome, como fomenta a desigualdade que cria. Segundo uma pesquisa de agronegócio, fomenta a desigualdade, que faz que atualmente 55% da população não tenha certeza se terá o suficiente para se alimentar no dia a dia, conforme o governo de Mato Grosso, e dificilmente o agro, segundo essa pesquisa, que foi colocado pelos autores Marco Antônio e a Mila Godalfab, que demonstra que o agronegócio não só traz alimentos para a população brasileira, também aumenta a fome, já diz ao contrário. E alguns estudos dizem que o agronegócio diminui a fome, certo? De maneira positiva. Então há essa discussão. De acordo com a pesquisa, gente, o setor fomenta a desigualdade, segundo esses autores, tais como Marco Antônio Júnior e Iamila Goldafarb. Lembrando, por que eu estou citando esses dois autores? Porque não sou eu que estou dizendo, certo? Sobre essa discussão. Uma discussão diz que o agronegócio ajuda a combater a fome do mundo, e principalmente do Brasil. Já essa pesquisa aponta que agro não é pop e muito menos tudo, segundo a Associação Brasileira de Reforma Agrária, em parceria com esses estudantes, certo? Que ele diz que
55% da população não tem certeza se terá suficiente para se alimentar no dia seguinte. Então, esse documento, gente, foi discutido bastante, porque os agricultores e pesquisadores defendem a agroecologia, certo? O agroecologia, que foi discutido ontem pelo nosso amigo professor, certo? A partir da análise de dados, gente, do balanço comercial, o PIB e do IBGE, pesquisa aponta que o agro pouco contribuiu para o produto interno bruto, traz alto custo ao Estado, gera poucos empregos e é a grande responsável pelas devastações ambientais. Para entender os principais argumentos que esses dois colocaram, agro não é tudo, o Brasil de fato conversou com esse geógrafo e coautor e professor da Universidade Federal da Paraíba. Ele disse que o nome dos estudos que vocês acabam de lançar faz referência à contraposição ao marketing que tem se dado no dia a dia aí na sociedade, meus queridos. Então, Marcos Antônio, ele aponta isso, tá, gente? Sobre essas questões. Minha opinião, sou a favor da agricultura familiar. Quem que escreveu? O pessoal de Sussuapara, certo? Identifique aí o dono desta fala, né? Acho que foi o Caio, né? Caio diz assim: sou a favor da agricultura familiar e não a todos os fertilizantes, mas entendo que temos uma população muito grande e nem todos têm acesso à terra do plantio. Portanto, necessitamos de grandes plantios. Você está vendo? Mas existe uma solução, que é o chamado agroecologia, certo? A agroecologia para essas questões. Segundo esse professor, meu querido, ele diz que o maior o segundo ponto que ele coloca, que o agro ele não traz tanto aumento de PIB, certo? Aumento de PIB, ele não traz tanta riqueza para o Brasil, certo? Os dados do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o agronegócio contribuiu com a produção de riqueza pelo menos só 5%. Ou seja, o agronegócio dá muito custo ao Estado brasileiro e é responsável pela maior quantidade de créditos, tanto na agricultura como na pecuária. Então, segundo ele, o que seria ideal, segundo esses estudiosos, essa pesquisa, seria a agroecologia e também a agricultura familiar, utilizando a agroecologia para diminuir os impactos ambientais, certo? A questão da sustentabilidade. Então, gente, a produção da fome para um setor foi desnudada, o rei nu. O agronegócio, com sua narrativa, não engana mais ninguém, segundo esse autor. Então, é muito polêmico. O que seria ideal aqui para a nossa discussão, né, que eu coloquei aqui para vocês? Vocês pesquisarem se o agronegócio realmente ele é o principal, certo, fator de diminuição de fome no mundo, porque necessitamos de grandes plantios, ou não. O que está acontecendo? Qual seria a solução? Certo? Qual seria a solução? Então, nós temos produtores de rações, nós temos frigoríficos, nós temos empresas de laticínios, nós temos fabricantes de sucos, nós temos moinhos, nós temos grandes armazéns e silos. A definição de funcionamento do agronegócio, de acordo com esses autores, gente, ele divide-se em 3 níveis. 3 grandes níveis. No primeiro deles estão os produtores rurais, seja de micro, pequeno, médio e grande porte. Todos aqueles que fornecem insumos como máquinas, equipamentos e sementes defensivas. O terceiro está a cadeia de distribuição, que é responsável pelo levar produtos até a mesa do consumidor. Distribuidoras, atacadistas, tá? Tem aumentado muito essas questões. Mas o que está acontecendo? Por que a fome está se alastrando no Brasil e no mundo? Aí são questões que precisamos discutir, refletir, raciocinar, certo? Aqui e colocar em pauta, certo? A má distribuição de renda, hoje em dia, segundo algumas pesquisas, diz que a má distribuição de renda é um dos fatores que afetam
essas questões, certo? Que afeta a professora Elisete. Essas questões, certo, professora Elisete? É a má distribuição de renda. É colocar, entender, colocar mais oportunidades, certo? Para esses jovens, essas pessoas que estão aí nas cidades, nas capitais, e procurar capacitar, né, melhor esses estudantes, para que eles possam contribuir de alguma forma para a nossa economia, certo? De alguma forma para a nossa economia, para que nossa economia consiga se mover, ganhar dinheiro, certo? Essa é a minha humilde opinião baseada nesses estudos. Tranquilo, meus amados alunos? Tranquilo? Deu para entender, meus amados? Ou não? Dúvidas? Dúvidas? Alguma dúvida em relação ao que foi explicado aqui? Kemuel, nosso querido Kemuel. Sem dúvidas, né? Tranquilo. Alguma opinião contrária? Alguma contribuição de alunos, professores? Contribua, meus amados alunos. Contribua, meus alunos. Contribua alguma coisa, tranquilo. Posso passar para frente, né? Outra coisa boa. Pois vamos passar para frente. Vamos entender mais um pouquinho sobre esses assuntos para que a gente não possa, né, ter dúvidas lá na frente, meus queridos, amados alunos, certo? A gente não tem nem tipo de dúvida. Vamos que vamos, meus amados. Então, vale dizer que há outros setores da economia que se relacionam direto e indiretamente com o agronegócio. Oxente, professor. Sério? Quer dizer que eu pensava que o agronegócio só envolvia o que nós tínhamos falado. Entendeu? Então, vamos lá. Não é só a questão da pecuária, da agricultura, certo? O Caio colocou a contribuição aqui. Abílio colocou, agro é tudo, já a favor do agro, o Abílio, de Paz Landim. Já o Caio coloca assim, sou a favor da agricultura familiar, assim como a minha professora Elisete. Muito bem, muito bem. Show de bola, meu querido Caio. Vamos lá. Vale dizer que há outros setores que estão ligados, tá, gente? Setor financeiro, professor, está ligado ao agronegócio? Tá, gente. Existem setores que está diretamente ligado ao agronegócio, certo? Por exemplo, bancos. Banco Santander, Banco Itaú, Banco Bradesco, certo? Bradesco, ele pode emprestar dinheiro para grandes fazendeiros, grandes agricultores, para poder investir. Não sei se você na sua cidade existe o Banco do Nordeste, certo? Onde existe uma Crédito Amigo. Não sei se você já ouviu falar. O Itaú também, ele veio com essa pegada de emprestar dinheiro para pequenos agricultores, para poder investir no seu negócio, né? Comprar ração, mas comprar alguma coisa. Então existem nessas pequenas cidades pessoas que emprestam, instituições que emprestam dinheiro, certo? Bancos e agências de fomento para obtenção de crédito agrícola, contratação de seguro rural, automotiva, fabricante de tratores, diz assim, olha, eu vou fabricar um trator de última geração e algo do tipo. Farmacêutico, desenvolvimento de vacinas utilizadas na pecuária, certo? Contra a febre aftosa, alguma coisa do tipo. Então, gente, nós temos aí vários exemplos de setores que dependem, certo? Do agronegócio,
Setor também de tecnologia, gente, tem algumas empresas que investem bastante em tecnologias para monitorar a questão da qualidade, né, dos produtos. É importante nessas questões, certo? Lembro que o senhor falou isso ontem. Crédito Amigo, exatamente, para os pequenos produtores e pequenas empresas. Então, para você ter ideia, essa questão do Crédito Amigo, ele faz parte do setor do agronegócio, só que de forma indireta, certo? De forma indireta. O Bradesco também empresta dinheiro. Se você fizer o IT, ele também está com essa mesma pegada do Banco do Nordeste, que é a questão do Crédito Amigo. Ela está com a mesma jogada, emprestando dinheiro. Um parente meu, que é agricultor, ele pegou parece que foi R$ 8.000 emprestado do Banco IT. Ele fez, que é um banco digital. Você pode baixar esse banco digital e através desse banco digital você pode fazer o empréstimo como agricultor, como uma pessoa que trabalha no campo, certo? Para pequenos produtores e pequenas empresas. Mas existem instituições que facilitam, certo? Essas questões. Então você tem que ver aí na sua cidade quais instituições que emprestam, que facilitam o dinheiro utilizando o IT. Lá em Olho d'Água das Cunhães, tem uns 3 parentes meus que fazem isso. Principais pontos que marcam o segmento do nosso país, nós temos 3. A disponibilidade, menos de 10% do território brasileiro é utilizado. Você olha assim, professor, quais os principais pontos que marcam o segmento do nosso país dentro dessa atividade do agronegócio? Nós só utilizamos 10% do território brasileiro, é utilizado na área de cultivo. Ambiente favorável, o que inclui a água em abundância, solo, nosso solo é muito bom, o plantio e boa luminosidade natural, certo? Nós temos uns climas maravilhosos para plantio e também temos tecnologia, tá? Apesar do clima difícil, gente, em algumas regiões, podemos usar tecnologias, questão de irrigação, tá? Porque às vezes tem a estiagem, mas se você conseguir uma boa tecnologia, você consegue com uma boa tecnologia, acabar com essa questão de estiagem dentro daquelas plantações, tá? De uma forma possível ou outra, investindo alto nessas questões de plantio. Acontece, certo? Porque o principal desafio hoje do agronegócio é a questão do clima, tá, gente? Clima. Nós temos a complexidade, longa distância de distribuição, são um entrave logístico, como eu falei para vocês. Precisamos de ferrovias, precisamos melhorar nossas rodovias, porque o principal modal do Brasil hoje, gente, corresponde a quase 70%. O principal modal hoje é do rodoviário. Diversificação, há um número bastante expressivo de produtos, como frutas, flores, hortaliça, açúcar, café, soja, algodão, cacau, borracha e etc. Tá? Agora mesmo, essa semana, professora Elisete, eu comprei 30 ovos, 30, de galinha caipira. 30, adivinha, R$ 30. R$ 1 a unidade, e é pequenininho. Por quê? Porque eu gosto, o sabor, para mim, o ovo caipira é mais saboroso e para mim é mais saudável. Gosto muito, eu não gosto muito de ovos de galinha de granja, eu não curto muito. Apesar de ser maiores, certo? Mas eu comprei agora de 30 ovos. Aí eu vou até dividir o meu ovo com o diretor depois. Vou comprar mais ou menos uns 30. Vou lhe dar de presente, tá, meu diretor? 10 ovos. Para você ver a diferença do gosto do ovo caipira do ovo. Esse ovo comum que nós temos. Para vocês terem ideia. Entendeu? Eu gosto. Não sei se vocês sentem a diferença. É igual galinha caipira e galinha de granja. Eu acredito que a maioria de vocês tem o privilégio de comer galinha do terreiro.
Eu tenho certeza disso, professora Lidiane, que você tem esse privilégio, certo? Não fale em ovos não, porque já abusou, né, professora Flávia Vieira? Estamos juntos aí nessa luta, professora Flávia. Porque o negócio ruim, esse negócio de seguir uma certa dieta, é a dieta dos ovos. Horrível, horrível, entendeu? Então, que os ovos, eles aceleram, gente, a recuperação muscular, certo? Dos 5 alimentos que aceleram a questão da recuperação muscular, os ovos estão incluídos, viu? Já abusou, não foi isso, professora Vieira? Muito bem. Empresas familiares, gente, características. A maioria de negócios rurais é um sucesso de pais e filhos. Tem uma maioria do agronegócio envolve empresas familiares. Nós temos um mercado voltado para exportação. Segundo o IBGE, embora o nosso agronegócio importe 75% dos fertilizantes que nós utilizamos, olha só, gente, por que nossos produtos estão caros? Segundo o IBGE, presta atenção, 75% dos fertilizantes que nós utilizamos no Brasil é importado. Ó. E nós éramos um comprador de fertilizante lá da Rússia, ali daquela região que está em guerra, da Rússia e do outro país lá que está em guerra. Então ficou mais caro para a gente. Boa parte da produção, certo? O Brasil negocia boa parte da produção para outros países, entendeu? Em 2020 foram exportados, para vocês terem ideia, 82 milhões de toneladas de grão de soja. 32,5 milhões de toneladas de milho, certo? É muito alto, gente, milhões de dólares. Então, ou de milhões de toneladas. Então, gente, a tecnologia, ela fez um grande avanço, certo, para a agricultura. Então, cada vez mais aparelhadas, cada vez mais conectadas, fazendo uso de aplicativos de drone. Concentração em grandes players. Mercados é dominado por poucas empresas de porte gigante, que por vez remete a um sistema de oligopólio, com menor oferta de preços e condições de pagamento e recebimento. O Piauí hoje, para vocês terem ideia, gente, o Piauí hoje ocupa terceira posição na produção de soja no Nordeste. Gente, nós estamos, e vai melhorar, 21% da produção da região fica só atrás da Bahia e do Maranhão. Mas nós somos um dos grandes exportadores, só perdendo para a Bahia e o Maranhão. Então, gente, 21% da produção daqui da região Nordeste, nós ocupamos a terceira. Isso é uma maravilha, gente. Isso é uma maravilha. Então, o Piauí ocupa a segunda produção de arroz no Nordeste, o que equivale a 28. Então, agora você já sabe porque o maranhense e o piauiense gostam de arroz. Nós somos produção. Minha mãe, e se ela for para picanharia, minha querida Flávia Vieira, aí a picanha não já vem um arroz acompanhado, ali não dá não, ela pede mais outro. Ela pede mais 2 porções. Porque ela ama mais meu padrasto de arroz. Ave Maria, ou mulher para gostar de arroz. Entendeu? Ela é arroz com leite. Coloca arroz com leite e joga canela. Arroz doce, eu não gosto não. Como eu fui criado por vó, aí eu tenho umas frescurinhas, viu, Flávia? Não gosto disso, não gosto daquilo. Meu diretor deu uma olhada assim, entendeu? É criado por vó. Aí, né, eu não gosto daquilo, não gosto disso, mas eu gosto muito de carne vermelha. Gosto muito. Tô me policiando bastante para deixar esse negócio de carne vermelha de mão, certo? Então nós estamos nessas questões. O Piauí ocupa a terceira produção na produção de milho, certo? Se não gosta de feijão, já sei, viu? Amo feijão. Amo feijão. Feijão de todo jeito. Feijão carioca, feijão branco, feijão preto. Eu gosto de todo tipo de feijão. Ah, meu querido, uma feijoada não coloque perto de mim não, que eu gosto demais. Feijão preto é um dos melhores feijões que eu acho. Não gosto muito do carioca não, mas feijão sou apaixonado, minha querida.
Isso aí nem se preocupe. Então o Piauí ocupa a terceira produção de milho. Amo milho. Outra coisa que eu gosto, princesinha, adoro comer milho. Uma coisa que eu amo é mingau de milho, mucunzá, essas coisas. Tudo que tem coisa de milho eu gosto. O Piauí ocupa a terceira posição de novo na produção de feijão. 11%. Ah, professor, quer dizer que o Piauí ele tá ganhando aí, ó. Nós estamos em terceira posição na soja, segunda posição no arroz, terceira posição no milho, terceira posição no feijão. Então, a soja, pessoal, a principal cultura de balança comercial do estado do Piauí, ele mostra a estimativa de crescimento de 10,88 na produção. A produção chega a 2 milhões de toneladas, certo? Em uma área escolhida. A cultura do arroz apresentou estimativa de queda, gente. Hoje em 6,33% da produção agrícola, certo? Ele tem. A produção tem 97,88 toneladas em área. Muito bom. Então, meu diretor, coloquei aqui para vocês algumas, né, informações importantes que eu acho muito pertinente aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá, meus queridos, o assunto de hoje. Professora Flávia, é a minha comida favorita, mingau maranhense. Meus queridos, olha só. Beijo do prof. Muito, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.